Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz. Eu quero viver algo novo. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje já estamos na terça-feira, semana abençoada. Dezembro chegou com tudo e mais uma vez estamos aqui juntos. Seja para você noite, seja para você dia, seja aqui na TV Capital ou mesmo no nosso canal do YouTube. Que alegria, que satisfação fazer parte do seu dia a dia. Pastor Samuel, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais uma vez poder alcançar tantos corações através do programa da Nossa Missão. A paz do Senhor, pastor Renato, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, que alegria estarmos aqui para poder liberar uma palavra de Deus ao seu coração. O programa está maravilhoso, nós temos hoje palavra direto do céu, aquele maná quentinho, aquele alimento que o anjo do Senhor preparou para o profeta Elias e ele saiu caminhando 40 dias, 40 noites sem parar para viver e para cumprir os objetivos que precisavam ser cumpridos. Em nome de Jesus, a palavra que você vai receber aqui vai ter esse poder também de te levantar, de te fazer avançar e viver as promessas de Deus e alcançar ainda em 2025 os objetivos. Com certeza, antes da virada desse ano, a sua vida vai ter uma virada divina, uma virada de Deus. Nós vamos também acompanhar aqui testemunhos, revelações poderosas, pessoas que tiveram resposta, direção de Deus e com isso tiveram as vidas mudadas. Testemunhos vão ser contados, fique aí ligado e importante também a oração no final, onde tantos testemunhos já estão sendo contados de pessoas que colocam ali um copo com água, que tem orado, que tem sido abençoado, que sofria de insônia, depois da oração está dormindo o sono dos justos, de portas que foram abertas através do poder da oração, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Com certeza, a oração é a chave que abre a porta que você precisa, a oração é a chave que abre a porta do milagre. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida sentimental ou em qualquer outra área da sua vida, a oração é a chave que você precisa. Aquilo que você não consegue resolver falando, você vai conseguir resolver orando. Ore mais e você vai viver milagres extraordinários. Então não sai daí, acompanhe o nosso programa até o final, porque com certeza Deus ele vai falar com você do início ao fim. E olha, no final, Jesus é especialista sempre em surpreender e servir o melhor vinho. Estamos num final de ano, pastor Samuel, a campanha que Deus colocou em nossos corações antes da virada do ano, tem virada de Deus para a minha vida. A Bíblia está repleta de exemplos, pastor Samuel, de pessoas que estavam sofrendo por muito tempo, mas de repente Jesus chegou e mudou tudo. Glória a Deus, pastor Renato. Quando Jesus chega, a situação muda por completo. Isso nos faz lembrar do paralítico que estava lá em Betesda. Muito bem lembrado. Há 38 anos ele sofria com aquela enfermidade, esperando alguém que pudesse lhe ajudar. E enquanto a sociedade desprezava o sofrimento daquele homem, enquanto muitos já tinham esquecido, já tinham dado ele como um verdadeiro morto-vivo, Jesus, o texto diz que ele
prioriza ir ao encontro daquele homem sofrido. Podendo subir para a festa, era tempo da principal festa dos judeus. Judeus de todos os lados caminhavam para Jerusalém. Jesus, antes de chegar em Jerusalém, ele vai em Betesda. Já tem muita gente aí preparado para grandes banquetes, grandes festas no mês de dezembro, que marca aí o Natal, que marca o Ano Novo. E talvez você esteja aí dizendo, meu Deus, as pessoas estão em clima de final de ano, estão prósperos, 13º na conta, estão aí planejando viajar para a praia, viajar para a Europa, grandes reuniões familiares, e olha como minha vida está. Olha o estado em que se encontra a minha vida. Eu quero, nas palavras que o pastor Samuel acabou de trazer da parte de Deus, fazer essa aplicação prática, pastor Samuel. Aquele homem sofria 38 anos, enquanto o povo já estava todos prontos para festejar. Com certeza, muitas pessoas podem, neste momento, estar comparando essa história com a sua história de vida. Pessoas que estão vivendo em uma verdadeira paralisia. Uma paralisia espiritual, uma paralisia sentimental, emocional. Pessoas que estão cercadas e não conseguem se levantar, não conseguem avançar. Mas eu tenho certeza que através desse programa, o próprio Jesus marcou um encontro contigo. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ao encontro da dor daquele homem. Quando Jesus ele chega no tanque de Betesda, ele se aproxima daquele paralítico. Quando Jesus inicia o diálogo com ele começa a justificar que por causa dos outros, a vida dele está daquela forma. Talvez você também está dando esse poder de protagonismo para tantas pessoas, um ex-marido que te deixou, uma ex-mulher, um filho que está dando muito trabalho, alguém que fechou uma porta, alguém que te deu um grande prejuízo, uma enfermidade que chegou e está assolando, comprometendo os seus dias. Você tem uma justificativa para estar nesse estado de tristeza, nesse estado de paralisia. Mas eu quero te dizer uma coisa, pastor Samuel, quando Jesus iniciou o diálogo com aquele homem, ele já sabia tudo que estava acontecendo e aconteceu na vida dele. E principalmente, ele já sabia o que ele tinha de milagre para mudar, para transformar, para virar a vida daquele homem sofrido. Glória a Deus. É por isso que Jesus ele faz exatamente essa pergunta. Queres ficar são? Quer se levantar? Quer sair desta situação que você está vivendo? É você e Deus. A princípio, aquele rapaz ele vai apresentar tantas justificativas para colocar barreiras na frente do seu milagre. Mas a pergunta de Jesus só foi essa: você quer? E quando ele disse que queria, Jesus mandou ele se levantar e andar. Aquele homem precisava do milagre, mas era necessário, pastor Samuel, mais do que uma necessidade, um querer. Eu acho importante, pastor, porque tem pessoas que ela precisa de um milagre. Ela precisa de uma ajuda, de uma intervenção divina. Mas esse querer está muito ligado ao ânimo, pastor Samuel. Eu lembro quando criança, minha mãe dizendo, meu filho, quem quer vai. O querer está ligado à atitude. O querer está ligado a você agarrar a oportunidade. Não ficar vivendo de lamento. Hoje Deus ele não quer desculpas ou justificativas, hoje ele quer o seu querer.
Ele veio hoje, em meio a todos esses burburinhos de festejos, ele veio hoje preocupado com você, através desse programa, através deste veículo, através desses instrumentos dele aqui, ele veio ao encontro da sua dor, para dizer, você quer? Tem jeito sim, tenha ânimo, continue sendo ministrado por Deus. Como a vida daquele paralítico mudou, quando ele manifestou o querer para Jesus, através da sua atitude, a sua vida vai mudar também. Aquele homem depois foi para um culto, pastor Samuel. Glória a Deus. Ele se levantou e foi para um culto. Vamos cultuar agora? Nossa Missão Church Goiânia continua sendo ministrado por Deus. Olha que palavra que Deus vai continuar falando com você. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então pede pra Ele te usar. Usa-me. 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 Eu sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A igreja, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia. Deus está dizendo, eu estou abrindo porta onde não tem porta. Aquilo que parecia, estou mudando o decreto, diz o Senhor. Eu sou aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Erabaracalasurerbai, erebalaracantorebia surianda rácia. Abra a tua Bíblia comigo. Uma palavra para a sua vida financeira e em seguida a gente ora.
Segunda Reis, capítulo de número 13, verso 14. Vocês pensam que minha vida é fácil, é? Acabei de chegar de São Paulo, acabei de pousar, já caí aqui no altar. Daqui estou lendo para vocês a passagem e respondendo um irmão lá de Almenara, uma ovelha perdida que está querendo se matar e está aí na região da rodoviária. Eu estou mandando um resgate lá. E é isso aqui o tempo inteiro. E graças a Deus por isso, porque Satanás, ele se levanta sempre para cair. Ele já perdeu aquela vida lá, está guardada por Deus. Eu já tranquilizei ele aqui, falei para entrar em contato com o William vai chamar um Uber para ele, a gente vai acolher essa vida aqui, vamos dar abrigo para ele. Foi alguém que a gente resgatou do meio da macumba, tocava até sair sangue. Como é que chama aquele troço da macumba que bate? O tambor, né? Mas tem um outro nome, tabaco. Tocava até sair sangue. E a família da esposa tem o maior terreiro de lá da cidade. E disseram que ele e ela ia ocupar o lugar deles. Mas Jesus chegou antes. Foi alguém que eu coloquei debaixo do braço e a gente dava uma grande cobertura espiritual, porque a guerra é constante. O céu e o inferno disputando aquela vida. E agora está aí desesperado aí pelo meio do caminho. Parece que está vindo de Brasília. Deu uma parada aí. Eu chegando aqui para o altar e as coisas. Mas Jesus vai ganhar mais uma vez. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Vocês estão acompanhando aí? E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. Tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E o rei feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou. Eliseu ficou irado. E disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Então feririas. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu. E o sepultaram. Ora,
as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Quem pode dizer amém? Podem sentar, queridos. Essa passagem é uma passagem muito emblemática, porque é a passagem do leito de morte de um dos maiores profetas de todos os tempos, que foi Eliseu. Eliseu era conhecido como discípulo de Elias. Eliseu era conhecido como o homem que carregava uma porção dobrada de uma unção que já era uma das maiores unções que a terra já viu. A Bíblia tem profetas canônicos e profetas não canônicos. Profetas maiores, profetas menores. Canônico vem de canon, que quer dizer livro sagrado. Houve profetas que deixaram livros das suas profecias e dos seus ministérios. Estou falando de profetas como Isaías, estou falando de profetas como Jeremias. E houve profetas, também grandes profetas, mas não tinham essa habilidade, literária, não deixou rolo, mas tem as suas histórias narradas na Bíblia, são os profetas não canônicos. Eliseu, apesar de ser um profeta não canônico, não tem um livro na Bíblia chamado Eliseu. Mas os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu foram milagres que marcaram a história, de milagres de provisão. Estamos falando de um homem que Deus usava, falava, a palavra não caía. Esse profeta, no leito de morte, o rei recebe a notícia lá no palácio: Eliseu está morrendo. O rei se levanta com uma enorme consideração pelo homem de Deus e vai visitar o profeta. Imagina aquele aparato real se movimentando. Para onde o rei está indo? Uma visita a um chefe de estado? Não, o rei está indo visitar o profeta. Quando o rei vai fazer essa oferta, porque uma visita real tem um grande valor, estamos falando da maior autoridade na terra de uma nação, que se desloca para fazer uma visita a um homem de Deus. O profeta no leito de morte, aquela era a enfermidade que o levaria. E nisso também quero deixar uma coisa clara aqui para vocês: crente também adoece, gente, porque crente também morre, e tem que ter uma causa lá na certidão de óbito. Então tem enfermidade que Deus vai fazer o milagre, Deus está pronto para fazer milagre. Mas tem enfermidade também, é quando Deus também já contou os dias na terra, e vai precisar de uma causa na certidão. O profeta estava no leito de morte. Essa casa aqui terrestre estava acabando, mas o espírito estava inabalável. A fé estava maior do que nunca. Uma fé de quem já tinha vivido grandes experiências com Deus. A Bíblia vai dizer que quando o rei chega para fazer a visita a Eliseu, na verdade foi o rei que foi visitado, pastor Samuel. A Bíblia diz que aquele que assiste, ele é assistido. Todas as vezes que nós semeamos algo de bom, você pode ter a certeza que Deus, Ele é Deus para nos recompensar, independente para quem seja que a gente esteja fazendo o gesto de bondade. Porque quando estamos fazendo um gesto de bondade, nós estamos simplesmente tendo o DNA divino, porque a Bíblia diz: Deus é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Então os seus filhos, eles precisam
ter um coração como o do pai, um coração bondoso. Agora o rei vai visitar e ele que é visitado. Ele chora: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei está chorando. E o profeta, debilitado, levanta a voz e diz: assim diz o Senhor, pega agora o arco e pega a flecha, rei. Vai até a janela e abre a janela. A janela estava fechada. A Bíblia fala algumas vezes de janela e tem uma particularidade na janela. A janela se abre por dentro. Quando a Bíblia diz: trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que não falteis mantimento na minha casa, então faça a prova de mim se eu não vou abrir o quê? A janela do céu. Ou seja, é Deus abrindo lá do céu aquilo que só Ele pode abrir, para derramar bênçãos extraordinárias sobre a vida dos seus. Abre a janela. O rei abre a janela. Lança a flecha agora, rei. Eu fico imaginando a cena. O rei está ali. Meu Deus, o profeta está morrendo. De repente, o Espírito Santo toma o profeta com autoridade. O rei fala: meu Deus, um paciente terminal desse jeito, doutor Devani? Como é que pode um paciente terminal desse jeito? Me faz lembrar, Marcos, quando eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico, no Hospital do Queimaduras em Anápolis. E você sai do centro cirúrgico, eu fiz uma cirurgia de 8, 10 horas, anestesia geral, tem aquele tempo de recuperação da anestesia, todo mundo em cima, vendo batimentos, isso e aquilo outro. De repente eu lembro, irmão, que eu vi só um vulto assim, e o Espírito Santo me tomou. Eu não tinha força nenhuma, mas o Espírito Santo me tomou. Eu levantei a mão, mesmo totalmente anestesiado ali, voltando, balancei a mão e falei: ali. Aí abriu-se, um olhou para o outro, era uma irmã que estava lá no canto. Chamei. A irmã encostou perto. O paciente está lá, voltando da anestesia, centro cirúrgico, 10 horas de cirurgia. O que eu te entreguei você não vai perder. Por que você está temendo? Ela tinha recebido uma carta. Depois ela foi no meu quarto contar. Ela tinha recebido uma carta do banco dizendo que a propriedade dela, a clínica dela, o apartamento dela, toda a propriedade deles estavam indo a leilão, que ela tinha perdido aquela propriedade por dívidas. Ela estava ali desesperada, ela estava ali dentro daquele centro cirúrgico, mas a cabeça dela não estava ali, estava preocupada. E aí Deus vai e toma o paciente lá no leito para falar com ela dentro daquele centro cirúrgico. Pastor, o que aconteceu depois disso? Vou só resumir, porque é uma história dentro da outra. O Espírito Santo me trouxe à memória agora. Tempos depois, a casa foi para leilão. E aí? Você tem uma palavra, uma promessa de Deus e a realidade vem e te confronta. Deus falou que eu não ia perder. O advogado tentou de tudo e a casa foi para leilão. E agora? Em meio a isso, ela passa a acompanhar o pastor Renato. Tomou a frente para o cirurgião, falou: ele vai fazer todo o pós dele. Ele é de onde? Lá de Minas. Vai fazer todo o pós lá na clínica. Não vou cobrar nada do senhor, não vou cobrar nada desse homem de Deus. Me levou para a casa dela, fiquei lá tratando. Irmão do céu, quase que eu perdi as cirurgias todas de tanto que eu comia também naquele lugar. Era vitamina de cupuaçu, vitamina de açaí, não sei o que, e eu numa dieta, irmão. Não tinha inventado monjaro na época. E aí, meu filho, era um tratamento de príncipe. E Deus falava. Eu fui embora, ela passou a me acompanhar pela live. Para resumir, ela e a família dela desceu em batismo depois que a missão veio para Goiânia, foram todos salvos. Através da vida dela veio a missionária Carla, o presbítero Cristiano, foram através da vida dela. Olha, assiste essa live, assiste esse pastor, assiste esse homem de Deus. Gente, o tanto de gente que a Jô ganhou para Jesus faz a gente entender porque que Deus não podia deixar passar aquele momento, tinha que levantar o homem de Deus naquele leito para entregar uma palavra para ela. Pastor, e a casa? O que aconteceu? Também resumindo, foi para leilão.
Um valor irrisório, 100 e poucos mil reais, um prédio de esquina, irmão. Esse povo de leilão no Brasil inteiro fica tudo igual urubu, esperando a oportunidade. Um prédio de esquina em Anápolis, bairro bom, comercial, mercado embaixo alugado, clínica dela do lado, apartamentos em cima, foi por 100 e pouco mil para leilão, não teve lance, voltou, o advogado conseguiu, ora com o juiz, falou com o juiz, mostrou a situação da família, Deus mudou o decreto, o leilão foi cancelado, a casa está lá na mão deles, eles estão lá, aleluia, porque Deus fala e acontece, a última palavra é do Senhor. Barassurebarai, Derabalassuriandaraia. Joga as lanças, e o rei jogou. Joga as lanças, joga as flechas. O rei falou: será que está delirando? Vocês acham que uns médicos ali dentro daquele centro cirúrgico não falou: esse moço está delirando, isso aí não é normal, a pessoa está numa situação dessa falando uns trem desse aqui? O rei também achou, irmão, que o profeta estava delirando. Em vez de lançar todas as flechas, lançou só 3. Vida de profeta não é fácil, o homem está ali morrendo e passando raiva. A Bíblia diz que o coitado, no leito de morte, se irou, se indignou. Ô irmão, autoridade de Deus, né? Porque se irá contra um rei, você imagina um rei lá com vestes reais, os guardas em volta, tal. O homem está ali morrendo, recebeu uma oferta e ainda deu uma advertência para o rei. Quem mandou jogar só 3 flechas? Era 5, era 6, tinha que jogar todas as flechas, lançar todas as flechas. A janela está aberta, homem. Aproveita a janela aberta. Era baracalassuriandarai. O apóstolo Paulo lá na frente ele explicou: quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Se o rei tivesse lançado todas as flechas, aproveitado a janela aberta, ele ia acabar com aquela guerra de uma vez por todas. Deus ia dar por inteiro aquela vitória. Como economizou nas flechas, não deu importância para a palavra do homem de Deus, só 3 flechinhas. Deus disse assim: eu vou cumprir na sua vida, mas vai ser só um pouco também. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aproveita que a janela está aberta. O que você precisa é de uma resposta de Deus, de uma providência de Deus, de uma multiplicação de Deus, de uma bênção tal de Deus que não tem aonde você guardar. É disso que você está precisando. Aproveita a janela aberta. Glória a Deus, pastor Renato, que palavra poderosa. Eu tenho certeza que muitas vidas foram impactadas pelo poder de Deus. Aqui Deus fala do início até o fim. E eu tenho certeza que através destas palavras a sua fé já cresceu. Fé gera ação, ação gera milagre. Em nome de Jesus, você vai viver o seu milagre, a sua virada em todas as áreas da sua vida. Por falar nisso, pastor Samuel, vamos de testemunhos e vamos da manifestação do poder de Deus ali na nossa Missão Church Goiânia, Rua Cícero, número 75, no setor Jardim Atlântico, onde já estamos na expectativa da chegada da Quinta Profética. Glória a Deus, é isso mesmo. Você vem participar conosco, experimentar do poder de Deus que todos os cultos é manifestado. Vem para cá, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, que você vai receber o milagre que você precisa. Confere aí esses testemunhos, histórias reais daquilo que Deus tem feito. Deus diz: desce do altar e vai até ele. Porque a promessa que Deus tem à tua vida
Elebre a cala soremianda raste caia séria. Tu foi marcado há 23 anos atrás. Relemando rebalassúria. Lamando que assai de resto que me arracia. E Deus diz assim: eu te escolhi. Elemando que a surianda rai. Por isso eu preservei a tua vida. Alamando que a suriandara rassai déria. Eu tenho derebe a calassore me anda rasto que me anda rácia. Aquilo que os homens não têm, diz o Senhor. O Senhor me mostra um CNPJ. E Deus diz assim: eu te chamei por cabeça, não foi por cauda. E eu estou estendendo as minhas mãos sobre os teus sonhos e projetos, para fazer eles virarem realidade. E quem te chama de sonhador, vai ter que conhecer o Deus que realiza sonhos. E é este Deus que te escolheu. Remandorebaia suricanto que a séria. O Senhor diz assim: derebe a suriandararrácia. Eu não te dei o nome Filipe, não foi por acaso. Eu te marquei, derebe a soremiarrácia, para ser um arauto meu na terra, para levar a minha palavra. E de onde eu te resgatei, eu vou te usar para resgatar muitos, diz o Senhor. Fica de pé, que Deus diz assim: eu estou te colocando de pé, estou te revestindo de autoridade, estou te dando armas espirituais. Derebe a calassuribianda rácia. E tu sai daqui hoje, derebe a canto que a súria, levando o teu milagre. Derebe a cala seremiandara rassúria. Dá um abraço nele, mulher de Deus, porque o Senhor diz assim: derebe a cala surianda ras. Fui eu que marquei, derebe a soremandara rassai, e faço acontecer, derebe afasto que me andaraia, porque sou o dono da promessa, diz o Senhor. Eu não ia te levar para aquele lugar, porque foi eu que te levei. Aquela porta, você sabe, foi eu que abri, diz o Senhor. O inimigo quis, derebe a soremarrácia, tomar a sua mente, tomar o seu coração, mas eu te marquei. Relemando que a súria, há 27 anos atrás, remando rebala soremiacanto que a cerebiarrácia. E o Senhor diz assim: através de ti eu vou honrar a família da Sônia. Eu vou, derebe a calassorebiarrai, salvar no meio dos teus, deremanto que a surianda rácia. Sou eu, Deus de obras completas. Eu estou vendo um lugar, elebre a calassúria, está escrito UTI. E Deus diz assim: eu te forjo dentro da UTI. Eu te forjo para te dar especialidades. Derebe a calassurianda rácia. Você vai ser disputado, diz o Senhor. Elemando que a soremandaraia cerebia rácia. Eu vejo um bisturi na tua mão. Eu vejo como se fosse um negócio de vídeo. Derebe a calassúria. Deus diz assim: eu vou te usar em cirurgias, em coisas avançadas. Derebias tocando que a súria ai. E muitos vão dizer: não foi aquele que saiu lá do São José, alamandora balassuri canto que a séria, não foi aquele menino derebia cala surianda rai, porque o Senhor diz assim: eu marquei o Henrique para ser doutor, alamando que a surianda rácia, e a assinatura Cândido derebia canto que a séria, a assinatura Salamandora Barassúria. Deus diz: os de perto e os de longe vão ter que reconhecer e saber que eu, o Senhor, que fiz Terebia Calassúria. Deus colocou do teu lado esta mulher, alamando que a Súria andará rasté que a rai. Ela paga um preço de oração, delemando que a Súria. E o Senhor diz assim: o teu preço que tu tem pago, grande será a colheita e o galardão. Porque o inimigo tinha dito: desiste. O inimigo tinha dito: abre mão.
Só que o Senhor hoje diz: eu trago a resposta, que eu sou Deus de aliança. Alamando que a Súria Rácia. E escolhi uma para doutora, um para doutor. E essa junção não é simplesmente de duas pessoas, mas são de dois propósitos. E Deus faz acontecer através das vossas vidas. Deus diz assim: eu vou te dar filhos, porque agora já não é mais sobre quem foi seu pai, vai ser sobre quem vai ser o pai dos seus filhos. Porque você diz: Senhor, eu quero fazer tudo diferente. E Deus diz assim: vai ser tudo diferente, porque eu te dou filhos para honra, família para honra, carreira para honra, mas antes de tudo, meu reino em primeiro lugar, diz o Senhor. Levanta e dá um abraço vocês dois. Enquanto vocês se abraçam e Deus sela a vitória. Cadê a igreja que dá glória? Aleluia. Cadê? Alamandorabara Súria. Ô Jefferson, fica de pé. Estenda as suas duas mãos. Quando você decidiu fazer aquela oferta para Deus, o céu inteiro se movimentou. Elebara canto que a séria. Mas o inferno também está se movimentando para tentar te impedir de receber o que Deus tem para te entregar. Satanás tem cirandado, mandado seta de todos os lados contra a tua mente. Tem se levantado, derebe assuri andará raçai derresca. E tem hora que a confusão é grande. Só que Deus diz assim: eu não sou Deus de confusão. Eu estou acalmando o teu coração. Eu estou destravando o que precisa ser destravado. E aquilo que já foi gerado no mundo espiritual, nada nem ninguém vai impedir você de receber. Deus está entrando dentro daquela empresa, mas antes Deus diz: eu entro no teu coração, eu entro dentro da tua casa. Eu estou trazendo um alinhamento entre tu e a tua, e através desse alinhamento a minha bênção vai ser derramada, porque o projeto eu entreguei para os dois. Fica de pé, minha filha. Deus está dizendo: o projeto eu entreguei para os dois. Então levante a tua mão também, e os dois juntos recebem, toma posse, porque tu diz: Senhor, me dá uma resposta, fala comigo. E o Senhor diz assim: eu não podia deixar esse culto acabar sem trazer essa confirmação, diz o Senhor. Dá um abraço vocês dois e sela a vitória. Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que dá aleluia? Deus diz assim: do jeito que eu escolhi aquele Filipe, eu escolhi o dela também. Ela é baracala soremandaraia súria rácia. E a minha mão está estendida, diz o Senhor. E o Senhor diz assim: é tempo de honra, aonde um dia foi vergonha. Elemando que a Súria andará a saidéria. Eu estou vendo uma obra de inveja que foi feita. Estou vendo medicamentos, estou vendo coisas que envolvem farmacêutica. Alabara Súria andará rácia. Só que o Senhor diz assim: eu quebro e desfaço toda obra de inveja, para trazer a prosperidade para a tua casa, para trazer a prosperidade para a tua vida, e para abrir as portas que estavam fechadas e travadas, diz o Senhor. Cadê a igreja que dá glória e aleluia? Fica de pé, igreja. Deus, a tua presença, Pai, nós te agradecemos por essa noite profética. Nós te agradecemos, ó Pai, por este culto. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida alcançada, seja aqui presencialmente, seja pela TV, seja derebe a Surianda Rácia, através da internet, ó Deus. Abençoados são cada um dos teus filhos que estão saindo daqui levando bênção, levando milagre, levando provisão. Ebara Suribiandaraia séria. Deus, honra agora cada semente que foi colocada no altar, cada oferta que foi lançada no oculto, ó Deus. Mas o Senhor conhece, o Senhor recebe, o Senhor multiplica. Ó Deus Todo-Poderoso, honrando a vida de cada um dos teus filhos que saem daqui honrados e abençoados. E quando chegarem nas casas, a tua bênção já está lá, através da intercessão deles. Quando chegarem no trabalho, a tua bênção já está lá, através, ó Pai,
do clamor deles aqui. E ainda esta semana tem milagre que chega. Essa sexta-feira será uma sexta de conquistas, será uma sexta de avanço. Toma posse, igreja. Será uma sexta de vitória, será uma sexta de saúde, de paz, será uma sexta de amor, será uma sexta-feira em que você regozija, vivendo a virada de Deus em todas as áreas que precisa, em nome de Jesus. E quem recebe diz amém. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis, especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando
da Miss Make, uma loja abençoada com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Glória a Deus, quantos testemunhos abençoados, pastor Renato. Vale lembrar que lá no início nós falamos sobre a história do paralítico, que há 38 anos estava ali na beira daquele tanque. Sabe qual foi o final da história dele? Testemunho. Quando Jesus disse, pegue a tua cama e vai, caminha, ande. A cama representava o testemunho. Eu creio que você vai ter um lindo testemunho para contar e que o seu testemunho vai edificar muitas vidas. É por isso que eu quero te convidar para viver um dia de clamor, um dia de fé, uma verdadeira concentração de fé na nossa quinta-feira profética, nesta quinta, a partir das 19h30, na nossa missão, na Rua Cícero, número 75, no setor Jardim Atlântico, próximo ao frigorífico Goiás da Avenida Rio Verde. Vem para cá, vem adorar a Deus conosco, porque eu tenho certeza que no final deste culto você vai ter um testemunho para contar, não é isso, pastor Renato? Em nome de Jesus. E vamos orar agora por esse levanta e anda, né? Afinal, como já é um slogan nosso, né? Fé gera ação, ação gera milagre. Então, breve será o seu testemunho, se você levantar, andar e vier, nós estaremos ali na ponta do altar, proporcionando, como instrumento de Deus que somos, este encontro que mudará a sua vida. Levanta e anda. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, na Tua presença, Jesus, que nós estamos aqui, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, com os nossos corações ardendo, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco desde o início deste programa, Pai. Queremos, nessa hora, profetizar, orando em concordância, Deus, pelo milagre na vida deste homem e desta mulher. Oramos e profetizamos agora, Pai, que todo o sofrimento é cessado, que o Senhor vem com a sua mão forte e intervém, mudando o que precisa ser mudado, transformando o que precisa ser transformado, libertando a todos que precisam serem libertos. Em o nome de Jesus, recebe agora saúde. Em o nome de Jesus, receba agora ânimo. Em nome de Jesus, receba agora força. Em nome de Jesus, receba poder de filho para poder avançar e viver os sonhos de Deus que são infinitamente maiores do que os seus. Que Deus possa, nesse momento, selar a tua vitória, te levantando para viver as poderosas promessas, coisas grandes, coisas firmes e coisas inéditas tem o Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus, tome posse agora. Amém e amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para sempre. Amém e amém, Jesus. Tenha uma noite de sono dos justos. Tenha um abençoado dia. Quinta-feira, nós te esperamos na Quinta Profética. Mas amanhã, meia-noite, programa Nossa Missão está de volta na TV Capital. Um beijo no seu coração. Jesus te ama e nós também. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Eu quero viver algo novo. Vem
em ser feliz.